As influências sociais da recessão econômica. Então vamos ver aqui essa reportagem, essa notícia, esse texto do Tyler Cowen. A economia dos Estados Unidos sofreu uma profunda recessão em 2008 e 2009, da qual estava começando a se recuperar quando este livro foi para a impressão. Isso levou alguns observadores a perguntar como tais eventos afetam a sociedade mais amplamente. Então, o que acontece? A crise econômica, como aí é o caso dessa reportagem, vai abordar um pouco, existem impactos da recessão ou da depressão econômica que eles vão além dos impactos econômicos. Você tem impactos sociais, impactos psicossociais, impactos do comportamento, enfim, demográfico, enfim, você tem uma série de desdobramentos que fazem com que a crise, a recessão, a depressão econômica, elas produzem numa sociedade que vão, portanto, além de impactos econômicos. Os impactos econômicos, como a gente já está vendo, eles existem. Desemprego, menos produção, menos riqueza, piora do bem-estar da sociedade e assim por diante. Então vamos ver. A recessão pode mudar o jeito de viver. E isso é real, que a gente já viveu no Brasil também recentemente uma crise. Então veja, à medida que as perdas de emprego sobem e os custos dos planos de resgate chegam a bilhões, os custos sociais da recessão econômica tornam-se mais claros. A questão primordial, para ser exato, é o que pode ser feito para encurtar ou aliviar esses maus momentos, que foi o que a gente viu anteriormente, ou seja, os formuladores de política, os ministros de economia, o presidente do Banco Central, dos bancos centrais dos países, eles tentam utilizar ferramentas que busquem encurtar, né, a recessão econômica ou aliviar os seus efeitos, né? Eles vão existir, mas numa menor dimensão. Mas há também um conjunto mais amplo de questões sobre como esta recessão está mudando nossas vidas de maneira que vai além da economia estritamente falando. Então, isso é importante a gente levar em consideração. As crises econômicas, as recessões econômicas, elas vão além dos impactos econômicos. Todas as recessões têm efeitos culturais e sociais, mas na maior parte delas, as mudanças podem ser profundas. A Grande Depressão, lá em 1929, por exemplo, pode ser considerada uma era social e cultural, além, claro, de uma era econômica. E a crise atual, ela também tem probabilidade de determinar mudanças em várias áreas de nossos hábitos de entretenimento à nossa saúde. Então, claramente, uma recessão econômica pode mudar os nossos hábitos, tanto individuais como em sociedade. Primeiramente, consideremos o entretenimento. Muitos estudos mostraram que, vamos subir aqui, que quando é difícil de encontrar um emprego ou ele é menos rentável, as pessoas gastam mais tempo no aperfeiçoamento pessoal e em diversões relativamente mais baratas. Então veja, durante a depressão da década de 30, isso significou muitas vezes ouvir rádio e participar de jogos de salão e de tabuleiro, em vez de passar uma noite encantadora na cidade. Então note, né? Sobra mais tempo, consequentemente as pessoas dedicam algum tipo de prazer em parte, né? Essa tendência de permanecer em casa persistiu pelo menos até os anos 50. Na recessão atual, também podemos esperar a mudança para atividades menos dispendiosas e talvez a manutenção desses hábitos por anos. Então as pessoas mudam os hábitos porque elas têm talvez menos dinheiro. Esses hábitos podem tomar formas de maior interesse em conteúdos livres da internet,
Então usar a internet é um lazer barato, né? Ou no simples prazer de caminhar diariamente em vez de férias e camarotes para a NBA. Então, você deixa de fazer aquela coisa, digamos, mais sofisticada, mais cara, ou um esporte mais caro, e passa, portanto, a fazer algo mais barato, o mais barato possível. Em qualquer recessão, a população pobre, claro, sofre mais. Entretanto, com relação a aspectos culturais, o rico perde mais na crise atual. A crise atual tem representado um declínio muito maior no consumo da população mais rica, lembrando, claro, que a crise de subprime atingiu, né, muitas instituições financeiras, como a Lehman Brothers, que, consequentemente, tinham uma massa de trabalhadores, digamos assim, mais qualificados, mais ricos, e que foram os primeiros impactados com o desemprego. A mudança foi documentada em um trabalho recente elaborado por Jonathan A. Parker e Annette Vissin-Georgeson, professores de finanças na Northwestern University. Então, o trabalho que está aqui em português, quem suporta as flutuações agregadas e como? Estimativas e implicações para as desigualdades de consumo. É claro que as pessoas que mantinham muitas posses em imóveis e ações tiveram perdas muito pesadas. Então, de acordo com Parker e Vissin-Georgeson, a renda dos assalariados com rendimentos mais elevados diminuiu mais que nas recessões passadas, como se verificou no setor financeiro. Acho que em parte é aquilo que eu expliquei, porque num primeiro momento, ou talvez em boa parte do momento da crise, os que ficaram mais tempo afetados foram aqueles que estavam ligados ao próprio sistema financeiro que colapsou. O oferecimento de cultura popular para os ricos também pode declinar nesta recessão. Podemos esperar uma mudança da valorização de se frequentar restaurantes sofisticados, por exemplo, pela maior utilização das bibliotecas públicas. Tais mudanças tendem a ocorrer nas crises, mas desta vez elas podem ser especialmente acentuadas. E aí vamos avançar aqui. Recessões e depressões, é claro, não são boas para a saúde mental. É um outro problema que existe quando você tem crise, né? Crises econômicas. Mas é menos amplamente sabido que nos Estados Unidos e em outros países prósperos, a saúde física parece melhorar em média durante a crise econômica, né? Talvez as pessoas buscam fazer mais atividades físicas quando estão mais pobres, né? Ou utilizam, ou têm um estilo de vida tecnicamente mais saudável, né? Claro, é estressante perder uma fonte de renda, mas eliminar o estresse de um trabalho pode ter alguns efeitos benéficos. As pessoas podem talvez fazer menos viagens de carro, o que reduz o risco de acidentes, e gastar menos com álcool e tabaco. Também elas têm mais tempo para fazer exercícios e dormir, e tendem a escolher fazer as refeições em casa e não nas redes de fast food. Então, no caso americano, ficar desempregado pode ser bom para a saúde física, né? O que, enfim, é uma completa loucura. Em um trabalho de 2003, chamado em português aqui Vida Saudável em Tempos Difíceis, Christopher Hum, economista da University of North Carolina, em Greensboro, constatou que a taxa de mortalidade cai quando o desemprego aumenta. Então, a taxa de mortalidade diminui quando o desemprego aumenta. Segundo Room, nos Estados Unidos, 1% de aumento na taxa de desemprego em média reduz a taxa de mortalidade em 0,5%. Ou seja, um efeito contrário, né? Então, assim, esse pequeno texto aqui mostra uma coisa interessante na economia, e claro, quem tiver interesse de estudar mais economia pode encontrar uma literatura muito mais farta, lembrando que essa aqui é uma videoaula baseada num livro de introdução à economia. Mas claramente a economia é uma ciência hoje multidisciplinar, então veja como existe uma importante relação entre mercado de trabalho, renda, emprego e saúde, né? Ou seja, e saúde. Então, consequentemente, isso aí é uma coisa a se observar, né? Em 2006, David Potts publicou o livro O Mito da Grande Depressão, em português,
que trata da história social da Austrália na década de 30. Nele relata que a taxa de suicídio na Austrália disparou naquela década. Então a taxa de suicídio na Austrália disparou naquela década, na década de 30. Mas, em termos geral, melhorou, as taxas de mortalidade diminuíram. Após aquele período, as taxas de suicídio também caíram. Então veja, embora Putz tenha constatado em entrevista que muitas pessoas rememoravam afetuosamente aqueles anos de depressão, não devemos nos apressar em concluir que as depressões são tempos felizes. Muitos de seus relatos são provavelmente ilusórios, como documentado pelo psicólogo de Harvard, Daniel Gilbert, Tropeçando na Felicidade. De acordo com Gilbert, as pessoas frequentemente têm memórias cor-de-rosa dos períodos difíceis, que podem incluir pobreza extrema ou combate em uma guerra. No contexto atual, também há o medo e a ansiedade em face do consolo bastante duvidoso de ter algumas memórias interessantes no futuro distante. Então, a atual crise, no entanto, provavelmente significará o surgimento de uma geração mais prudente, segundo Ulrike Malmendier, da University of California, em Berkeley, e Stefan Nagel, da Stanford Business School, que publicaram em 2007 o trabalho acadêmico Bebês, vamos aqui, Bebês em português, Bebês da Depressão. As experiências macroeconômicas afetam a tomada de risco. Uma geração que cresce em um período de baixo, uma geração que cresce em um período de baixo retorno das ações, provavelmente tomará um cuidado incomum para investir, mesmo décadas depois concluiu esse trabalho, ou seja, parece que fica uma memória de cautela para as próximas gerações. Da mesma forma, uma geração que cresceu com alta inflação será mais cautelosa ao comprar títulos décadas depois. Então, consequentemente, você fica com algum grau, com algum nível de memória da infância, né? Em outras palavras, os adolescentes de hoje têm menos chance pela frente de tomar decisões insensatas no mercado de ações. Por quê? Porque estão presenciando uma crise econômica, presenciaram, né, em 2008 e 2009 uma crise econômica sem precedentes. Provavelmente poderão perder algumas boas oportunidades de negócio, mas cometerão menos erros. Conclui-se evidentemente que algo terrível aconteceu na economia dos Estados Unidos e que ninguém deveria desejar tal evento. Mas uma análise mais profunda da crise e das mudanças sociais que estão sendo trazidas por ela mostra, portanto, um quadro muito mais complexo. Então, além de tentarmos sair da recessão, que é a prioridade máxima, né? Então, veja, um artigo do New York Times de 2009, muitos de nós estarão sobrevivendo com menos e confiando mais em si mesmos e em suas famílias. Então, as mudanças sociais, portanto, elas podem muito bem ser a próxima grande história desta recessão. Então, as mudanças sociais podem muito bem ser a próxima grande história desta recessão. Então, aí uma notícia interessante. E a observação, digamos assim, a síntese final que eu queria deixar em relação a essa notícia é isso, ou seja, do ponto de vista das flutuações econômicas, tanto o crescimento econômico quanto a recessão podem representar efeitos positivos e negativos ou negativos, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista de outras variáveis não econômicas. Questão cultural, questão demográfica, questão regional, questão de migração, questão de cultura, questão de, enfim, como a gente viu aí, questão de comportamento em relação aos investimentos e etc. Então, é preciso considerar muito essas questões, ok? Pois bem, vamos então aqui avançar para o próximo ponto e continuar construindo aí